E acabou a experiência maior dos jogadores do Corinthians pesando nas cobranças de pênaltis. E o Corinthians avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, o jogo em Bacaxá, no distrito de Saquarema. Coisa meio confusa nesses tempos de futebol, confuso também durante a pandemia. Mas enfim, o Corinthians avançou e agora vai esperar pelos próximos adversários na milionária Copa do Brasil. Troca de passos no ar. Comigo essa noite e em casa, o Rafa Rezende e o Grafite. Boa noite, meus companheiros. Estavam acompanhando o jogo, a gente estava até fazendo uma resenha aqui durante o finzinho do jogo, né? Entre o finzinho do jogo e os pênaltis. E olha, que coisa bonita, né, que o Retrô fez hoje à noite, né? A classificação não veio, mas do saldo dessa noite fica a classificação do Corinthians e o trabalho apresentado por esse pequeno time, né, de Pernambuco, que tem só 5 anos, né, Rafa? Boa noite. Bem por aí, Eric. Boa noite para você, boa noite para o Grafa, a quem acompanha o Troca. É um trabalho para a gente ficar de olho, né? E aí a questão da eliminação pesa muito pouco nessa avaliação. É um clube que tem, na chegada do Nilson, alguém que dá sequência a uma mentalidade que já existia anteriormente, né? Porque você não reestrutura, não reconstrói em tão pouco tempo uma maneira de atuar. E claro que o que o Fábio Santos citou, a questão de ser uma equipe mais acostumada a gramados irregulares, tem uma razão, mas não justifica a discrepância entre o que foi a partida do Retrô e mais uma partida do Corinthians. A gente já tinha visto essa situação acontecer no jogo contra o Mirassol. Então é para ligar o alerta, sim. O Nori falava sobre isso ao longo da transmissão, né? Muito pouco futebol, mas o Corinthians que tem alcançado os resultados até aqui na temporada. Grafite, são dois lados de uma mesma moeda, como disse o Rafa, né? O futebol do Corinthians paupérrimo e o Retrô, uma boa novidade no futebol brasileiro. Você sabe muito bem, acompanha o futebol pernambucano de perto. Terceiro colocado no último estadual. E olha, pelo que a gente tem visto do futebol do Sport, do Náutico e do Santa Cruz, o Retrô pode ser campeão pernambucano, por que não, né? Se jogar o que jogou como jogou essa noite, né? Verdade, Eric. Boa noite, Eric, Rafa, amigos e amigas do Troca. Realmente o Retrô vem se consolidando aí como a quarta força do futebol pernambucano, apesar do Salgueiro ter sido campeão pernambucano ano passado também, vem figurando em finais ao longo dos anos, mas o Retrô chega forte, né? E mostrou hoje contra o Corinthians, né? Jogou futebol. O Rafa colocou bem, o gramado estava ruim para as duas equipes. Mas mesmo assim o Retrô conseguiu se impor perante o Corinthians, jogou um futebol melhor. E aí vai para os pênaltis, merecia até melhor sorte, né? Porque até pelo meu amigo Nilson, né? Que nós jogamos junto, eu sou amigo dele. Mas não deu, o Corinthians ficou com a vaga. Ô Rafa, Grafite, ano passado, temporada passada, né? O Mancini, quando assumiu o Corinthians teve um suspiro de bom futebol ali, né? Algumas rodadas, assim, mas voltou, parece que a estaca zero, assim. O Corinthians, já na reta final do Brasileiro, já não estava conseguindo jogar bem novamente. E esse ano parece que não consegue jogar bem, né? Para mim, isso está ligado diretamente, Eric, ao modelo, assim, a forma de atuar. O Corinthians precisa de espaço para acelerar, né? E hoje ainda tinha Otero e Casares, que a princípio são jogadores de boa técnica, que em tese se procurariam, mas o modelo não sustenta isso, né? É um time de transição, é um time que precisa correr para frente com a bola para definir rápido as suas jogadas. Não é que não possa ser agressivo. Sem a bola, o time pode marcar no campo do adversário, roubar próximo ao gol adversário e definir rápido as jogadas. Você não precisa ter muito a bola para ser uma equipe competitiva, enfim, eficiente. Mas acho que o Corinthians nem isso conseguiu fazer hoje, assim. Porque também pela utilização de Otero e Casares é um time mais exposto, né? Estoura muito mais no Gabriel, nesse tripé de meio campo que atua por dentro, a responsabilidade sem a bola. E o Retrô teve qualidade para rodar, os laterais subindo e ocupando os corredores, né? Muito trânsito por dentro, movimentação para atrapalhar o encaixe de marcação do Corinthians. Foi um ótimo jogo do time pernambucano e acho que o Corinthians fica devendo muito por isso. O suspiro inicial tem a ver com a posição que o Corinthians se encontrava e com o tipo de jogo que era suficiente para dar uma resposta. Dentro de um brasileiro de Série A, você enfrenta muita gente que se expõe, que também agride, que também tenta jogar em determinados momentos. E quando isso não é uma realidade, eu acho que o time encontra dificuldade. Sendo que na partida de hoje, bem ou mal, o Retrô jogou, né? Como o Mirassol também jogou. Então é um alerta ainda mais impactante, assim, de um time que, de certa forma, teria
o contra-ataque, né, a transição ofensiva à sua disposição, mas nem isso conseguiu fazer, porque não foi agressivo o suficiente para roubar as bolas e encontrou no adversário organização para se defender, para pressionar depois de perder a posse. E o Retrô fez algo que o Mirassol recentemente já havia feito também, por mais que o Corinthians tenha conquistado a vitória contra o Mirassol e hoje a classificação no fim na disputa de pênaltis. O Grafite, o Rafa até falou em cima do que o Fábio Santos respondeu ao Eudes Júnior, né, sobre a situação do gramado, mas é bom que a gente lembre que o Corinthians é o mandante do jogo, não está jogando na sua arena por uma situação da pandemia, que o governo de São Paulo proibiu eventos esportivos, até estendeu agora o prazo por mais uma semana, e o Corinthians aceitou jogar nessa situação que a CBF propôs. Quer dizer, num estádio acanhado, um jogo meio clandestino, numa sexta-feira à noite, enfim, num gramado ruim, o Corinthians não tem do que reclamar também, né? Os jogadores sabem que o clube aceitou essa situação, né, Grafa? É verdade, foge totalmente do contexto que a gente está acostumado com o futebol, que o Corinthians está acostumado. A sexta-feira à noite, o estádio acanhado, o mando do Corinthians, disputando um jogo de Copa do Brasil. Agora, imagina se estivesse jogando na arena, na Neoquímica Arena, e deixasse o Retrô jogar da maneira que jogou, talvez poderia ter tido um resultado pior, né, Eric? Mas é complicado, né? O momento que a gente vive de pandemia, essas coisas, 2 jogos do mesmo estádio no mesmo dia também, com tudo isso, é uma situação bem delicada e bem complexa. A gente está vendo as cobranças de pênalti, com exceção da primeira cobrança, né, que o rapaz do Retrô perdeu, todas as outras foram muito bem cobradas, né? Todas as outras foram muito bem cobradas, tanto as 5 do Corinthians, como as outras 3 do... tem a do Ramiro, o pessoal me lembrou aqui, a do Ramiro não foi boa, não, mas entrou. Mas as outras foram boas, né, Grafa? Como o Pedrinho colocou, né? Contra o Cássio, você tem que ir no limite, não adianta. O Cássio é um goleiro muito grande, de muita elasticidade e agilidade. Ele espera o batedor definir o lado e ele vai na bola e as chances dele agarrar são muito grandes. Então, ou seja, às vezes o cara erra por tentar tirar demais dele, né? Você quer botar na rede lateral ali ou muito em cima, e com o Cássio tem que ser dessa maneira. Foi o Gelson, né? O único jogador a perder pênalti essa noite. Camisa 8 do Retrô, que, aliás, no primeiro tempo também perdeu um gol, né? Uma jogada bonita, a beça do Retrô, uma enfiada, ele saiu na cara do Cássio, acabou meio pegando de tornozelo, não foi? E aí acabou a bola indo pra fora, né? A gente tem os números do jogo, viu, Rafa e Grafa? E a gente vai mostrar com os números. Às vezes os números não dizem muito o que é o jogo, mas esses números dessa partida vão mostrar, assim, como foi a boa participação do Retrô no jogo. Olha só, 65% de posse de bola, 11 finalizações, nos escanteios o Corinthians teve mais, faltas ali muito equilibrado, passes completos, eu acho que está errado esse número de passes completos aí, 71 só, eu acho que está errado. Depois a gente dá uma corrigida. Está invertido, né? Passes incompletos e passes completos, está invertido, exatamente, Rafa. 330 passes completos do Retrô, quase, muito mais do que o Corinthians, e mais cabeçadas, enfim, números de desarmes parecidos. Então, assim, os números retratam bem o que foi a boa atuação do Retrô e a atuação ruim do Corinthians, né? Como o Retrô conseguiu se impor sobre um time de Série A num jogo eliminatório de Copa do Brasil, né, Rafa? O que você traduz desses números aí? Eu vou quase roubar o título de um livro que é muito bom, né? Do professor, foi meu professor na CBF, Jael Teodo, que é chamado Para um Futebol Jogado com Ideias. Cara, futebol hoje são as ideias que estão por trás. 300 mil reais, e aqui eu não estou falando que o Retrô não tem estrutura. Tem uma baita estrutura melhor, inclusive de Pernambuco, imagino que seja a melhor do Nordeste, com o investimento feito pelo seu presidente, né, do setor da educação, um CT de 35 milhões, espetacular. Mas uma folha de 300 mil reais mensais para a Série D é robusta, mas não paga o salário de um dos principais jogadores do elenco do Corinthians. Então eu acho que esses números, eles são inadmissíveis por parte da equipe grande, porque não há como a gente aproximar cenários que façam com que um Corinthians tenha um desempenho aquém de um adversário que a gente pode chamar de modesto, apesar de reconhecer todo o trabalho profissional por trás. Eu falava ontem no Troca sobre isso, que decisões técnicas de trabalhos que não têm influência, não sofrem influência política
no seu dia a dia, pelos mandatos, pelas correntes dentro do clube, tendem a se destacar cada vez mais no futebol brasileiro. A questão é a longevidade desses investimentos, o quanto essas equipes perdurarão, já que são movimentos de iniciativa privada e podem ser abandonados a qualquer momento, né? A gente fala de tradição, fala de continuidade, de longevidade, quando cita os gigantes. Mas futebol, se não tiver uma ideia por trás, se não tiver planejamento, se não tiver estrutura, respaldo, continuidade, vai ser mesmice, vai ser o que a gente tem visto em confrontos de times principais no futebol brasileiro. Claro que tem gente que foge um pouco da curva, mas dá para jogar melhor do que se joga no Brasil. E eu acho que a pressão em cima desses elencos profissionais de primeira divisão, os mandos e desmandos, decisões sem critério técnico nenhum e que influenciam diretamente os rumos das equipes na temporada, fazem com que isso aí aconteça, com que o Retrô jogue mais do que o Corinthians. Isso é inadmissível e não é uma crítica ao Retrô. O Retrô fez o seu, muito bem feito, né? Não é desmerecendo o adversário, mas o Corinthians não pode se submeter a isso. E aí entram várias questões, até essa subserviência que o Grafa citou, a questão de assumir um jogo como esse, joga, não joga, onde vai ser, mandar um jogo como esse em Bacaxá pela Copa do Brasil, sabendo que o empate não classifica, não era mais primeira fase. Enfim, o pior dos mundos, né? Deixa o jogo ainda mais em aberto. Eu acho que por mais que o gramado pudesse facilitar o jogo do Retrô, eu acho que, por outro lado, o impacto de enfrentar o Corinthians na Será que facilitou mesmo, Rafa? Pelo que a gente viu, o futebol do Retrô é um de bola no chão, sem balão para frente. Não sei se facilitou, não. Eu acho que o Retrô poderia jogar mais futebol, falando especificamente das ideias, jogando no campo do Corinthians. Mas eu acho que ficaria mais retraído do ponto de vista comportamental. Sentiria mais o jogo. Entendi. É um jogo maior nas circunstâncias de jogar naquele estádio, mais suntuoso. Enfim, tem o impacto do Corinthians, que eu acho que some um pouco nessas circunstâncias onde foi o jogo hoje. O Grafite, eu sempre ouço vocês comentando, você e o Rafa, e eu sei que vocês são comentaristas assim que pregam a continuidade, o trabalho, um pouco de paciência. Mas, assim, o fato de o Corinthians não vir evoluindo já do Campeonato Brasileiro para cá, deixa o Mancini numa situação, assim, perigosa? Em termos de avaliação de trabalho? Fica um pouco perigosa, mas também tem que ver o lado que o Mancini não conseguiu receber peças para desenvolver um Corinthians melhor do que jogava o ano passado, né? Você falou no começo do programa, nós falamos sobre aquele começo que o Mancini teve quando o Corinthians reagiu no Campeonato Brasileiro, até pensou em buscar a Libertadores, mas depois voltou no normal. E depois disso ele não teve peças de reposição, né? Jogadores importantes que foram contratados não conseguiram jogar, o caso do Luan, que é um jogador que não consegue jogar, não consegue desenvolver. E os jogadores que ele tem hoje no Corinthians, hoje ele saiu jogando com o Otero e com o Casares, e o Otero e o Casares praticamente na marcação, eles não conseguiam jogar. Para você jogar com o Casares e com o Otero, você tem que ter uma posse de bola. E o Corinthians não teve essa posse de bola hoje. Então, é difícil a situação dele porque ele não consegue ter uma evolução no Corinthians. Mas também como é que tu vai cobrar uma evolução se você não dá material humano, você não dá peças para o treinador melhorar a condição técnica da equipe? E o Corinthians não é um time barato, né?